Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation. Há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilo. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, mantendo a tradição aqui do nosso programa, sempre trazermos aqui no nosso estúdio empresários de grande notoriedade. E hoje eu tenho a honra, o prazer, a satisfação, eu que sou bauruense, de entrevistar, acredito eu, um dos maiores empresários de Bauru. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 15 mil colaboradores diretos e 2 mil colaboradores parceiros de uma forma indireta, ou seja, 17 mil pessoas. Isso aqui para uma apresentação rápida. Eu acho que vocês até já sabem de que eu estou falando, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Ele, que é contador, advogado, empresário e fundou o que é atualmente o maior grupo privado e empregador da cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, o empresário Nelson Pascoaloto. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos. Nelson, nós agradecemos em nome de toda a diretoria da TV FIB. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, até pela importância social, né? Realmente, 15 mil empregos diretos e 2 mil, pelo que eu estudei, você pode até depois me corrigir, né? Mas 2 mil, ou seja, 17 mil. É bastante gente, sim. É considerável. E a gente olha todos como gente, não como cada um olhando lá a cultura de cada um, o aspecto físico de cada um. Para nós, todos são pessoas que merecem todo o respeito e nós estamos ali para respeitá-los, sim. E eu me sinto um deles, eu estou no meio deles. Quem me conhece bem, quem já foi lá, sabe que eu transito entre eles como se fosse um colega de trabalho deles. Nelson, eu tenho a oportunidade de entrevistar grandes empresários. E uma das características que eu observo em todos eles é exatamente esta humildade. Ou seja, o sucesso ali não ocorre por acaso, né? Então, essa sua fala demonstra realmente o porquê desse sucesso todo. Porque eu entendo que você, por exemplo, você há quantos? 26 anos? Já, 26 anos completa agora. Em dezembro. Em dezembro. Então eu imagino que esse tempo todo as coisas não foram tão fáceis. Não. Você que deixou ali a cidade de Guapiaçu, uma cidade localizada a 15 quilômetros de São José do Rio Preto. Sim. Não é? Quer dizer, naquela época, depois você chegou em Bauru, trabalhou numa distribuidora, uma concessionária de veículos como contador. E ali começou, Nelson? Não, comecei antes, né? Eu já era contador lá em Votuporanga, me formei lá. Era contador de uma empresa de veículos lá, uma empresa de tratores, uma fazenda produtora de bovinos, que era uma SA. E depois passei por Novo Horizonte, também numa revenda de automóveis, e depois voltei a Votuporanga e vim para cá em fevereiro de 1986. No dia exatamente do Plano Cruzado. O Brasil parou naquele dia e estava sendo lançado o Plano Cruzado. E aqui eu fiquei até hoje, já vai para fevereiro próximo, 39 anos. Me formei em Direito aqui. Na época você, então, cursando Direito aqui na cidade de Bauru. E Nelson, agora só entre nós aqui, ninguém está acompanhando. Qual o segredo para esse sucesso? Aí você começou a desenvolver os seus negócios, e as coisas foram fáceis, assim, porque hoje, com o advento da internet, muito se fala, né, que as soluções são fáceis, que tudo ocorre, né? Trabalho 4 horas por dia e vou ganhar muito dinheiro. É assim, Nelson? Não, não é assim. As coisas não são fáceis.
O que a gente tem é que ultrapassar os problemas que a gente tem todo dia. Todo dia tem problema. Se a gente resolve um deles, nós temos um problema a menos. E assim vai. O que a gente não pode é colocar de lado um problema sem resolvê-lo integralmente, porque senão amanhã ele está na mesa de novo. Fácil no Brasil não é. A gente tem dificuldades muitas, né? Ainda um país que não é tão desenvolvido quanto a gente acha que seja. Essas dificuldades vêm, a gente não tem hora para acontecer, né? Recentemente tivemos até um ataque hacker, um ataque cibernético que fez nos parar por 15 dias. Voltamos tudo, mas é uma dificuldade, uma hora que você dá uma balançada. Então essas situações, só que elas têm que ser encaradas com tranquilidade. Se a gente não tiver tranquilidade naquele momento, a gente vai causar mais danos, às vezes, com o próprio ataque cibernético. Ou seja, Nelson, vamos dizer assim, que conselho que você poderia, então, transmitir aqui para a nossa audiência? Até aproveito para agradecer. Muito obrigado pela sua presença e participação. Seria, assim, fazer o básico bem feito? Esse é o básico. Começar bem do começo, vencendo tarefas aí e passo a passo. Não adianta pensar muito lá na frente se você não tem condições financeiras suficientes. Hoje, alguém que tivesse condição financeira de montar uma empresa do nosso tamanho, se ele não tiver o know-how, se ele não tiver o conhecimento, se ele não tiver a vivência que a gente teve nesses 26 anos, ele não vai conseguir. Então não é o dinheiro. Quando a gente começou do zero. Não tinha um lote para vender, para falar para vou abrir uma empresa com o dinheiro desse lote. Não tinha o lote. Então a gente começou com pouca coisa, 3 ou 4 pessoas. 3 ou 4 pessoas? Aí foi crescendo, foi agregando um, foi agregando outro e vai trazendo. E todos foram parceiros naqueles momentos, né? E ainda hoje tem gente daquele tempo que está conosco. E assim, a gente tem que vencer passo a passo, né? Cada passo que você dá, você tem que pisar firme. Porque, como eu comentei com você, Nelson, uma das características que eu observo nos grandes empresários é uma fala, vamos dizer assim, uniforme. Todos eles são categóricos em afirmar, fazer o básico bem feito, não ficar muito também no planejamento, partir para a ação, e executando. Se estiver dando certo, acelera. Se estiver dando errado, você para e desvia. É por aí, Nelson. Por aí. As dificuldades vão aparecendo e a gente vai acertando cada uma delas, recorrigindo a rota, né? Para seguir em frente. Senão a gente vai... Se a gente se ater muito em alguma questão que para alguns, de difícil solução, a gente não vai a lugar nenhum. Então, empreender é teimar um pouco, é persistir naquela ideia que você tem. Essa ideia pode ser que, no começo, ela não renda nada. E ela dê mais dor de cabeça do que lucro. Mas se a gente não tentar, não persistir, a gente não vai chegar. Agora, Nelson, é até uma dúvida que eu mesmo, até como consultor, né? Porque você tem uma larga experiência inquestionável, né? Quer dizer, sem contar também que você tem um departamento jurídico de mais de 300 advogados. Tem. Quer dizer, então é um corpo funcional considerável. Considerável. Ou seja, você não tem que provar mais nada, né? Você já, só para ter toda essa estrutura. Graças a Deus, a empresa ela é uma SA, Pascoloto Serviços Financeiros SA. Tem algumas outras empresas agregadas a ela. E ela anda sozinha, né? Ela tem lá a sua estrutura administrativa, um CEO e outros diretores, uma liderança ali que a gente foi formando ao longo do tempo e que toca a empresa. A gente, como investidor, como acionista majoritário, tem que estar em cima para poder realmente acompanhar o dia a dia. Mas não que precisa disso. Mas também não vou sair, ficar longe, falar, vou aproveitar a vida e o negócio aqui.
A gente tem que estar sempre por perto, porque numa questão mais difícil, quem vai ser procurado somos nós. Mas a responsabilidade do dia a dia, seja responsabilidade fiscal, seja responsabilidade com a sociedade, com o trabalhador, as responsabilidades trabalhistas, é nossa, é minha. Então eu tenho que estar perto porque eu não posso ser pego de surpresa com algum contratempo desse. Agora, Nelson, a audiência está aqui pedindo para mim de fazer uma pergunta. Francisco, o Nelson está dizendo que temos que tentar, né? Então você imagina um empreendedor, um empresário, ele está ali. Porque o empreendedor é aquele que ainda está, ou seja, para ele se tornar um empresário, é quando ele passa também a saber fazer a gestão do seu negócio. Porque até então ele é um empreendedor. Você assume riscos, né? Você tem que aceitar esses riscos. Agora, Nelson, tem um limite para você tentar? Qual que seria o limite? Eu creio que não. 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 Porque assim, se você está com uma ideia que ela está dando certo, um empreendimento que está dando certo, você vai tentar quantas vezes? 1, 2, 3? Você vai tentar milhões. Porque se deu certo, vai continuar dando certo de alguma forma. Quer dizer, você plantou uma árvore, você vai regando todo dia ela vai crescer e dar frutos. Agora, se você deixou, vou viajar uma semana, fico fora, não coloquei água na planta. Ou seja, você tem que ter um espírito Aí eu vou arrancar essa planta daqui e plantar em outro lugar. Não vai funcionar. É mais ou menos assim. A empresa foi constituída em Bauru, segue em Bauru. Não porque não recebemos convite de outras cidades. Nós temos, sim, filiais de Marília, Ribeirão e Agudos. Mas são filiais. A sede é aqui. O maior número de empregos é Bauru. Então a gente recebeu, sim, de cidades importantes no Brasil, convites para ir para outros lugares, inclusive outros estados. Mas é o que eu falo, você vai tirar uma árvore que está plantada, está crescendo, vai plantar em outro lugar que você não sabe como é que vai ser. É porque eu acredito que as coisas acontecem quando você está em movimento. Sim. Não é? Você tem que estar em movimento. E muitas vezes o empreendedor, ele questiona, né? Ele fala assim, olha, estou tentando já há um bom tempo, continuo tentando, será que há um limite para mim, por exemplo, entender que eu tenho que, de repente, tentar outro caminho ou não, quer dizer... Então, eu acho que a persistência... Porque, normalmente, assim, quando você pensa em desistir, que é o passo seguinte para o sucesso, né? Normalmente é assim, né? Não. Você precisa gostar do que faz também, lógico, né? Eu gosto de contabilidade, gosto do direito, gosto de ideias, gosto de ler, gosto de estudar coisas, gosto de pensar em alternativas, né? Então, e essa dificuldade do dia a dia nos leva a ser mais modestos, respeitar mais pessoas, principalmente pessoas, né? Nosso grande capital são pessoas. Eu não tenho dúvida que se amanhã ninguém for na empresa, a gente quebra mesmo, qualquer empresa aconteceria isso. Então, o capital são as pessoas que estão lá. E o conhecimento que elas vão angariando nesse tempo, que se foi alguma coisa que eu ensinei no passado, então, a maioria do conhecimento que elas têm, elas estão aprendendo com elas mesmas, com outras pessoas, com as situações que elas se deparam todo dia. A gente tem que dar os princípios, né? Mas aí é a vida que segue, cada um. Ou seja, uma das grandes habilidades atuais seria, então, você como, por exemplo, presidente de uma empresa, um gestor, um administrador, saber lidar com pessoas, mover pessoas. Sim. Acho que esse é o grande diferencial. Pessoas somos nós, né? Então, não dá para diferenciar se é eu, ou você, ou alguém. São pessoas. Então, na empresa, são todas pessoas que trabalham de alguma forma. Umas, eventualmente, rendem mais, outras menos, mas todas trabalham, todas desenvolvem atividades, todas estão focadas em chegar a um objetivo, né? Então, o que a gente tem que fazer primeira coisa, respeito às pessoas que estão lá. Não só lá, na rua, em todo lugar, onde você vai, né?
E eu tenho o hábito de cumprimentar a todos, eventualmente com um abraço, aperto de mão, chamando pelo nome, um sorriso, uma foto, coisa assim, independente de quem seja, e muitas vezes quando vai lá alguma pessoa que seja um diretor, por exemplo, de uma grande empresa, ele tem que entender que eu tenho que cumprimentar essas pessoas a hora que eu as vejo e largando ele meio de lado. Porque o nível de escolaridade dele, de conhecimento, a posição que ele ocupa, tem que permitir a ele entender isso. Aquelas pessoas, quando você passa com algum figurão lá dentro, um político, um empresário de sucesso ou um diretor de alguma instituição grande, as pessoas, de um modo geral, eles ficam mais receosos até de estar atrapalhando. Eu faço questão de cumprimentá-los e eles entenderem que não, eles fazem parte dessa estrutura. Ou seja, é aquilo que eu comentei com você no início da nossa entrevista. É uma característica dos grandes empresários, esta forma de relacionamento com seus funcionários, seus colaboradores. Isso faz toda a diferença. E aí eu quero tratar assim, você tem objetivos a atingir. Então eu tenho que me programar todo dia para dizer, olha, hoje eu preciso resolver isso, hoje eu preciso fazer isso. Mas aquilo que eu sei que eu vou fazer todo dia é ser cordial com todo mundo. Desde casa, na empresa, na rua. E graças a Deus sempre fui muito bem recebido por todo mundo aqui em Bauru. Não tive o menor problema em Bauru, nunca tive um problema em Bauru. E uma pergunta que eu sempre também faço para os grandes empresários é assim, você em algum momento imaginou chegar nesse momento que você está hoje, né? Mas eu vou pedir licença a você, Nelson, que eu preciso chamar o nosso intervalo, tá? E aí após o nosso break, nós então retornamos com essa pergunta. Pessoal, hoje estou aqui conversando, né, com os grandes empresários aqui de Bauru, o senhor Nelson Pascoaloto. Vamos então para um rápido intervalo e já retornamos. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Olá pessoal, estamos retornando ao programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E hoje entrevistando um dos maiores empresários aqui de Bauru, o senhor Nelson Pascoaloto. E antes, né, de retornarmos esse bate-papo de muita aprendizagem com quem realmente tem poeira de chão. E como tem poeira de chão, eu gostaria de chamar uma das maiores autoridades em negociações e vendas, o meu amigo Márcio Miranda. É com você. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Muita gente reclama para mim que não ganha o que é justo, que elas mereciam ganhar mais, que são injustiçadas, esse tipo de choradeira. Não é verdade. Se você acha que ganha pouco, procure um lugar que valorize as suas habilidades e esteja disposto a pagar por elas. É claro que você precisa valer mais do que as outras pessoas que têm a mesma função que você. É tudo questão de saber negociar, porque na vida você não ganha o que merece. Na vida você ganha o que consegue negociar. Obrigado, Márcio, sempre com dicas valiosíssimas para que você possa negociar melhor com assertividade e, portanto, com lucratividade. Nelson, então retornando aqui ao nosso bate-papo, antes do nosso break, eu fiz uma pergunta, né? Sim. Lá atrás, você imaginou chegar? Não, Normalmente... Francisco, eu não imaginava chegar onde nós chegamos. É lógico que quando um moleque ainda, tal, frequentando o ginásio e tal, eu pensava, Nelson S.A., às vezes até escrevia, né? E para ser mais exato, eu colocava Nelson
com o né, o apóstrofe, né, como chama? ESPA como se fosse do coletivo, SA. Hoje a empresa chama Pascoaloto Serviços Financeiros SA. Mas era alguma ideia ainda de moleque mesmo. Depois disso, isso passou, nunca mais pensei. E conforme foi crescendo, a gente tinha que ir atrás de adequar situações, sejam de prédios, de estrutura de tecnologia, de pessoas para atender aquela demanda. Então não deu tempo mais pensar nisso. Ora, Nelson, pegando um gancho na sua fala, claro, uma empresa, uma organização, né, com esse porte, né, de 15 mil funcionários, mais de 2 mil colaboradores indiretos, é claro que não pode ser uma empresa com uma estrutura familiar. Não é. Como que foi todo esse processo de transição, Nelson? Isso nós começamos lá, a gente fundou a empresa em 1998 e 10 anos depois, antes até, em 2006, 8 anos depois, a gente já estava criando uma holding familiar, que passou a ser, então, a detentora das cotas de capital dessa empresa maior que é a Pascoaloto Serviços Financeiros hoje. Depois, em 2008, a gente já fez uma reestruturação de organização para ter lá seu presidente, seu estatuto, seu vice-presidente, né? No primeiro momento, meu filho assumiu a presidência e tinha lá o Eric, que é o CEO hoje, o presidente hoje, era o vice, e tinha uma estrutura toda de organização saindo do familiar para profissional. E depois tivemos, sim, lá em 2015, uma outra mudança de estrutura, onde a gente teve um aporte de um fundo de investimento que fez com que a gente aprimorasse essas questões estatutárias, né, de empresa profissional, de mercado, essas questões que levam a empresa a crescer independentemente de quem é dono dela ou não. A empresa tem que ser, hoje o desenvolvimento dela é por ela mesma, pelo nível de negócios, nível de abrangência que ela tem, hoje ela chega nisso sozinha e continua sozinha. Ela é a maior empresa do segmento de cobrança do Brasil, é a maior empregadora em Bauru, Marília e Agudos. É a maior do Brasil? Nesse segmento que envolve cobrança. Sim, envolve cobrança. Apesar que a nossa atividade principal é call center, né? A cobrança é uma das subatividades do call center. As ferramentas são de call center. Então ela é a maior, ela tem parceiros aí monstruosos na economia do país, são as maiores empresas. E eu vou te falar uma outra coisa, o Valor Econômico, semana passada, ele faz uma premiação todo ano com as 1.000 maiores empresas, Valor 1000, chama a coluna lá, a premiação. Em 2022, nós ficamos entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. Estou falando aí de quase 6 milhões de empresas médias e grandes e 19 milhões de empresas no geral. Ficamos em 945, se não me engano. E no ano de 2023, pós-ataque hacker, ficamos em 936, ou seja, melhoramos 9 posições. Que esses dados, o valor tira dos balanços que são publicados. Então são questões contábeis, definidas, auditadas e tudo mais. E quem publica balanço são SAs. Então a gente espera agora para quando no próximo ano sair 2024, a gente esteja aí em torno de 700, número 700 aí num total de 1.000. É uma representatividade muito grande, além da gente ter tido dezenas de premiações como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil,
uma das melhores empresas para se começar a carreira no Brasil. Nossa auditoria, a nossa ouvidoria também, várias vezes premiada no Brasil como uma das melhores ouvidorias. São premiações, fora as premiações de parceiros, né? Por atingimento de metas, essas premiações daquilo que a gente tem que cumprir, porque temos contrato para isso. Então é uma empresa muito premiada e que por isso que hoje ela consegue continuar sozinha. A gente só fica de olho e... Só na tela de gestão, monitorando. Nem chega a esse ponto, viu? A gente vê os números macros, né? Se você for entrar no detalhe, não é tempo para isso. Não são 26 anos. Não 26 anos. Vai entrar no detalhe, vai perder tempo. Agora, Nelson, e essa questão da responsabilidade social? Então, por exemplo, quais seriam as principais áreas que você gostaria de expandir, se nós levarmos em termos de responsabilidade social? A maior responsabilidade social de uma empresa é o lucro. Porque o lucro que paga o funcionário que ela tem, que paga os impostos que ela tem que pagar, que mantém ela funcionando, que ela possa fazer investimento, chama-se lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai ter responsabilidade social. Graças a Deus, em 26 anos, a gente nunca atrasou pagamento de funcionários. Então, eles têm lá suas necessidades básicas lá de subsistência até, muitos deles. Então, a gente não consegue pensar em atrasar por qualquer motivo. E as pessoas, assim, elas vão trabalhar porque elas precisam, gostam, porque querem, porque vão estudar, vão comprar alimentos, remédios, vão ser arrimo de família. E a gente fica sempre pensando nas soluções para que essas pessoas continuem assim. Nelson, você se sente hoje realizado? Sim, claro. Plenamente. Claro. Plenamente. Sim, plenamente. A gente busca aí o equilíbrio psicológico ali, né? Frequentando uma religião, tendo bons amigos, boas parcerias, pensar sempre no lado bom e não no ruim, né? Que tem que cuidar fisicamente também, apesar que a idade chega, mas tem que cuidar fisicamente, né? Com boa alimentação. Não ter vícios que possam atrapalhar a vida da gente, então... Porque a maratona, ela é intensa. E não se estressar por pouca coisa e nem por muita também. Porque quando a gente se estressa por pouca coisa, você estressa por uma coisa, daqui a pouco você estressa por duas coisas que não tem muita importância, por 3 horas está estressando até com o pensamento. O Abílio Diniz que falava isso, né? Não se estresse por coisas, aquilo que vale a pena. Não é? Aquilo que mais depende da tua tranquilidade são os piores problemas. Aquele lá depende que você esteja mais tranquilo possível para resolver. Os pequenos problemas é coisa assim, é banal, você não pode nem ligar para eles, que eles vão desaparecer naturalmente, assim como chegaram. Mas os grandes problemas é aquele que pode te derrubar, pode derrubar. E a gente, quando pensa nisso, pensa em 15, 17 mil pessoas. Está pensando só na gente. Então, eu preciso resolver por conta deles. Aí você multiplica isso por 4, quer dizer, você fala mais de 50 mais de 60 mil pessoas. E aí eu lhe fiz essa pergunta, se você se sente plenamente realizado, porque eu tenho uma pergunta aqui, se há espaço, expectativa de crescimento do grupo nos próximos anos. Sim, eu acho que é isso que a gente busca. A gente busca crescer porque assim, você tem todo um mercado que está a teu favor. A gente é procurado por grandes empresas. Eu não posso dispensar uma grande empresa porque não vou trabalhar para você por questões ideológicas, por questões qualquer. Não dá. Essa grande empresa procura por confiança. Então a gente tem, sim, a credibilidade e a confiança do mercado. Credibilidade porque a gente movimenta aí um valor muito expressivo em nome dos nossos parceiros, que são repassados a eles.
e também a confiança de que aquilo que está previsto no contrato nós vamos cumprir, e mais que aquilo. A gente vai buscar premiações, então a gente tem que fazer mais, sempre mais, porque atrás daquele ele vem de novo com outro serviço, e aí indica outras empresas, e serviço é servir. Tem até uma coisa que eu sempre falo, que aqueles embalagens de mercearias antigas, aquele saquinho marrom, né, que vinha servir bem para servir sempre. Bem serviço sempre. Né? E a gente é isso, é servir bem para servir sempre. Esse seria, então, um legado que você, vamos dizer assim, o seu grupo, né, poderia deixa, como dizer assim, né, um legado, né? Sim. Servir sempre e servir Bem. 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 Bem para aquele que está tomando o serviço. Não é bem só para você. Exatamente. Tem exatamente. que servir para aquele que está te contratando. Exatamente. Senão, né? Assim, conversando com você agora, Nelson, tendo também o prazer de conhecê-lo pessoalmente, eu observo, por exemplo, na sua fala, que você, mesmo com todo esse crescimento, você não deixou se levar por aquilo que eu chamo de miopia empresarial. Ou seja, as medalhas do passado não garantem as medalhas do futuro, né? Com todo esse seu sucesso, com toda essa sua ascensão do seu grupo, mas você ainda continua, né? Assim, como se estivesse começando hoje, não é? Eu acho que isso, eu observo aqui agora conversando com você. Cada dia é um recomeço. Não Na é? hora que você acorda, parece que está começando Ou seja, tudo novo. você não fica vivendo aquelas das medalhas do passado, o sucesso, Não. né? Porque elas não garantem Não. o futuro. Você não é tem verdade? que viver o presente, É. né? Agora, o passado é tua base, tua formação aconteceu no passado. Então, você não pode menosprezar o passado, né? E também não carregar pesos daquilo que você tenha conquistado no passado para agora, porque as situações são diferentes. Equilíbrio. Né? É. E no futuro, o futuro vai acontecer, mas daqui a pouco. Não, agora a gente tem que pensar no agora. Né? Senão, lógico, você não é empresa, você já vai desenhando algumas situações que vão te levar ao futuro. Questão de tecnologia, ou agora inteligência artificial chegando aí com tá todo vapor, essas questões tecnológicas que mudam a cada momento, né? Nós estamos caminhando já para o final do nosso programa, Nelson. Você tem que retornar mais vezes aqui, hein? Porque a conversa com você flui, né? Você fala muito bem, claro, tem muita experiência, tem muita poeira de chão, né? E assim fica fácil o nosso bate-papo, né? Agora, Nelson, indo já para, assim, já caminhando para o nosso final, falando a questão das soluções omnichannel, ou seja, que é uma tendência do varejo, né? Baseia a concentração, né? De todos os canais. E eu sei que no seu grupo, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Você tem o Pagou Fácil, o agente virtual, os robôs, né? A inteligência artificial para empresa, atendimento e vendas, recuperação de crédito, terceirização, financeira, enfim. Você poderia comentar um pouquinho sobre esses canais, assim, um comentário a respeito? Olha, Francisco, conjunto muda tanto É. que pessoas do meu tempo às vezes têm dificuldade nisso. Tanto que eu falei, eu não tenho WhatsApp, eu não quero perder tempo com isso. Nossa, desculpa, só entre nós aqui. Você não tem WhatsApp? Não, eu não quero perder tempo com isso. Eu quero perder tempo com aquilo que realmente eu sei que vai funcionar, né? E o tempo não volta atrás. Você tem 24 horas no dia, acabou, né? Passa. E outra, você não tem 24 horas, você tem bem menos porque precisa dormir, precisa isso, precisa aquilo. Então, essas tecnologias vão aparecendo a cada momento. O mercado muda muito, as questões estratégicas mudam, porque você tem, ou se é porque tem guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, se é porque tem no Oriente Médio, se é porque tem a questão da China, se é questão dos Estados Unidos, política lá, política aqui, política não sei aonde. Isso impacta hoje em todos os mercados, no mundo todo, e logicamente no Brasil, que é dependente de muitos mercados externos. E a tecnologia vai surgindo para facilitar alguma coisa ou atrapalhar alguma coisa também. Nós temos várias questões tecnológicas aí que, em determinado momento, vão
atrapalhar a vida de pessoas e empresas. Deepfakes, fake news. A gente vê o judiciário, o próprio governo, as próprias mídias aí discutindo isso todo dia, que são tecnologias novas que surgiram e que vão afetando vidas, né? E o que a gente tem que fazer? Tirar o bom desse lado e trazer para a empresa para agregar valores a ela, para que ela possa continuar existindo, que ela possa empregar mais, pagar seus impostos, pagar suas contas, abastecer a sociedade local com emprego e com renda. E a empresa, ela não é atrelada ao dono. O dono passa, morre um dia, a empresa fica aí. Nós temos várias empresas centenárias, conhecidas do mundo inteiro, e muitas delas com vários séculos de existência, né? E que ninguém sabe quem que era o dono naquela época, mas que essa empresa viveu sozinha depois, e às vezes até a questão da estrutura societária foi se diluindo, cada um tem um mínimo lá, e ela continua existindo. Eu trouxe assim essa reflexão, Nelson, porque nós estávamos conversando também aqui nos bastidores, né? E uma das características também que eu observo, né, nos empresários bem-sucedidos como você, e nós estávamos comentando também agora há pouco, que você não pode relaxar. Mesmo você sendo uma das maiores empresas, né, do Brasil na área de recuperação de crédito, né, de cobrança, mas você está sempre atento. Ou seja, você não... É aquilo que eu falei, você não fica naquela posição confortável, nós estamos na liderança, né? E está sempre atento nas tecnologias, sempre se atualizando, e isso justifica também o sucesso que é o seu grupo hoje. Né? Hoje a empresa não atua só em cobrança, tem o jurídico, mas tem atendimento, presta serviço de ouvidoria, tem vários serviços que a gente presta. Que é o omnichannel, que você faz toda uma concentração de canais de negócios numa mesma empresa. Então, ela é muito dinâmica, isso muda todo dia. Para acompanhar, você tem que estar atento a tudo, todos os movimentos. Então, porque todo dia sai legislação nova, todo dia, né? O judiciário decide alguma coisa nova, às vezes o contrário daquilo que decidiu ontem, mas decide. O poder do Estado no Brasil é muito grande, muitas vezes dificulta as empresas a se desenvolverem, o crédito é caro, a inflação ainda é alta, a carga tributária nem se fala muito mais e deve vir muito mais ainda, mas a gente tem que ser legalista, ou seja, acatar a lei. A gente tem que ser ético, acatar normas éticas. A gente tem que acatar as regras de compliance, ou seja, a gente tem que trabalhar honestamente com os nossos parceiros e os nossos parceiros, seja contratantes ou contratados. A gente tem que pensar no que estão pensando as grandes empresas em questões de desenvolvimento de produtos, de serviços e tudo mais. E imagina você, hoje o PIB brasileiro, 71% é serviço. 71% é serviço. Aí vem os 29%, que é entre comércio e indústria. Que está em serviço? Está escolas, é serviço. Hospitais são serviços. Internet, toda ela é serviço. Bancos, financeiras, clínicas, plano de saúde, são todos serviços. Nós prestamos serviço. Então, e serviço, eu falei servir. E tende a crescer. Hoje o setor que mais dá emprego no Brasil é serviço. Então, não é aquilo que um ministro há um tempo atrás falou, que o pobre consome mercadoria e não serviço. É o contrário. Todos nós consumimos muito serviço, inclusive a classe menos favorecida. Né? Eles têm internet, têm
usa serviços médicos, dentários, hospitalares, plano de saúde, e bancos também. Então, se a gente prestar bom serviço, estou falando em todos os setores aqui, a escola, a própria FIB, a gente vai melhorando a condição dessas pessoas. E não só falar assim, porque o rico às vezes nem... Rico, né? Às vezes nem está no Brasil esse momento, né? Vai gastar o dinheiro fora. Mas não é o caso que a gente pensa. A gente tem que fazer pela comunidade local. Só as pessoas que a gente encontra na rua todo dia estão aqui. Eu não sou de ir em shopping, mas se eu vou em shopping, as pessoas que eu vejo lá uma boa parte são funcionários nossos, ou que já trabalharam com a gente, ou família dessas pessoas. Na rua é a mesma coisa. Qualquer evento que você vai, você encontra amigos aí, pessoas que a gente passa a conhecer. Então a gente tem que viver aqui, fazer pelas cidades que a gente atua. Nós, no caso de Marília, Agudos e Ribeirão, mas mais em Bauru. Porque essas pessoas que vão estar na nossa porta, essas pessoas que vão estar, você é teu vizinho, essas pessoas que, se ela tiver problema, que você vai sentir também na pele aquele problema dela. É isso que a gente tem que fazer. Na sociedade que está ali. A sociedade te envolve aí. É essa que você tem que atuar. Nelson, nós temos um tempo da TV, sim, mas já deixa o convite aqui, reforço, para você retornar em breve. Virei aqui. Eu gostaria então que você se dirigisse aqui para a nossa audiência. Sim. Né? Quais seriam então as suas considerações finais, né? Uma mensagem que você poderia deixar, que você é uma fonte de inspiração, né, para quem está começando, né, Nelson? Espero que seja. Com certeza, com certeza. Eu penso que todos devem focar em resultados. Não estou falando de resultado financeiro. Aquilo que você deseja vai ser feito de alguma determinada forma. Então, foque naquele resultado que você almeja. Aí você vai conseguir as coisas, porque quando você persiste, eu falo que eu sou teimoso e a teimosia é uma forma de persistência, as coisas vão acontecendo. E se partir para o campo religioso, a gente sabe que todas as religiões pensam dessa forma. Pense sempre, tenham fé, acreditem, e na vida profissional é a mesma coisa. As coisas acontecem quando a gente tem fé naquilo que a gente vai fazer. Muito bem. Nelson, mais uma vez agradeço imensamente em nome de toda a diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Uma honra recebê-lo aqui no nosso programa Momento Empreendedor. Francisco. Tenho certeza. Conhecer a recíproca é verdadeira. Do vídeo. A recíproca é verdadeira. E para mim também, como consultor empresarial, então ter a oportunidade de entrevistar um empresário como você, para mim também é muito gratificante. Confesso também que aprendi muito nessa conversa contigo, né, por toda a sua experiência. E também tenho certeza que a nossa audiência gostou demais. Você quer deixar algum contato, Nelson? Alguma referência no grupo? Passar algum... o nosso... a gente tem a empresa tem lá suas mídias sociais, é só procurar Pascoaloto, que já vai abrir várias mídias sociais aí para se comunicar. Nossa sede é ali perto do Bauru Shopping, a Pascoaloto é ali, e vários outros prédios na cidade, são mais 9 prédios na cidade, 2 em Marília, 1 em Agudos e Ribeirão. Mas sempre está de portas abertas para o cidadão. A gente tem recebido pessoas da comunidade, viu, Francisco? Não só autoridades também, mas a comunidade toda, a gente participa ativamente de várias atividades com essa comunidade. Porque eu falei, essas 15 mil pessoas que tem uma família de em torno de 60 mil, é maior que a população de várias cidades. Exatamente. Essa é a comunidade que a gente está presente entre eles
todos os dias. Parabéns, Obrigado, Francisco. Dr. Nelson Pascoaloto, Obrigado. por esse belíssimo trabalho de grande importância social, né? Quantas famílias que são impactadas. Então fica aqui os meus parabéns. Obrigado, Muito Edson. Obrigado. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.